Agora vamos voltar a trabalhar uma carreira com o nosso fio rosa. Então, eu prendo o fio na agulha, venho aqui na lateral, na segunda correntinha que iniciamos a carreira anterior, eu faço um ponto baixo e 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Que dentro da alça, faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e na próxima alça, faço 3 pontos altos. Duas correntes de separação e na próxima alça, um novo bloquinho com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência, descendo aqui a lateral até chegar aqui no canto. E volto então te mostrando já como vamos trabalhar aqui o canto. Terminando aqui a lateral, fiz o último bloquinho, faço 2 correntes de separação e aqui já no bloco aqui do canto, eu vou saltar os primeiros 3 pontos de base e agora vou fazer 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora volto a trabalhar a sequência de 6 pontos altos, um em cada ponto de base. No final ficam 2 pontos de base vazios, faço uma corrente de separação e na próxima alça de base faço 3 pontos altos. Então, o canto ficou dessa forma. Faço mais uma corrente de separação e na próxima alça faço novamente um bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral e volto já mostrando para você como ficará. Com os bloquinhos, então, todos já prontos. Depois de fazer o último bloquinho aqui antes do canto, eu faço uma corrente, salto 2 pontos de base e vou fazer uma sequência de 6 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos juntos. Agora, faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos juntos.
E agora volto a trabalhar a sequência de 6 pontos altos. Finalizando então 6 pontos altos, vão sobrar 3 pontos vazios aqui na base. Eu faço duas correntes de separação, passo para a próxima alça e faço um bloco com 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça e faço mais um bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, por toda essa lateral aqui, e volto já te mostrando a finalização da lateral. Aqui no último bloquinho, eu vou fazer os primeiros 2 pontos aqui na alça, e o terceiro ponto eu faço no último ponto de base aqui da carreira anterior. E agora eu vou cortar o fio. E esses fios aqui já podem ser arrematados. Vamos virar o trabalho. Vamos voltar a trabalhar com o fio natural. Essa aqui será a nossa última carreira com fio natural. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui na segunda corrente que iniciamos a carreira anterior. E faço um ponto baixo. Agora, faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 correntes de separação. Então, fiz um ponto alto e 4 correntes. Venho na próxima alça e faço um bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e vou para a próxima alça e faço novamente um novo bloco com 3 pontos altos. E vou fazer essa mesma sequência de bloquinhos com 3 pontos altos separados por 2 correntes por toda a lateral até chegar novamente aqui no canto. Então, vou fazer aqui e já mostro para você como vamos trabalhar aqui esse canto. Vou fazendo o último bloquinho aqui na última alça, antes do canto. Então, nesse bloquinho aqui, eu não faço corrente de separação, passo para os pontos de base aqui do canto e faço 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, vou fazer 2 pontos altos no próximo ponto de base. Faço agora 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Novamente, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora faço a mesma sequência de 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça, logo depois do canto, eu faço 3 pontos altos.
Então, ficou dessa forma o canto. Faço uma corrente e na próxima alça, faço bloco com 3 pontos altos. Novamente, uma corrente na próxima alça, faço bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por essa lateral, até chegar aqui no próximo canto. Já trabalhando aqui na última alça, antes do canto, eu faço os 3 pontos altos, não faço corrente de separação e passo para os pontos aqui de base no canto, fazendo 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, faço 2 pontos altos no próximo ponto de base. Faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base e volto agora a trabalhar a sequência de 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alcinha, logo depois do canto, faço os 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e na próxima alça, faço 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes e na próxima alça, faço 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por essa lateral, de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Na frente, até agora, o nosso trabalho estará dessa forma, ok? Então, vou terminar essa lateral. Já volto, então, já finalizando ela aqui com você. Depois de fazer o último bloquinho, aqui na última alça de base, eu faço 2 correntes, venho aqui no último ponto de base da carreira e faço um ponto alto. Agora, vou fazer uma corrente, volto aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixo. No mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, vou trabalhar uma carreira de ponto baixo aqui para dar acabamento em toda essa lateral aqui. Sempre fazendo 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base, porque os pontos agora estão atravessados e eles acabam ficando mais largos na base. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou descer aqui pela parte interna do tapete. Fazendo aqui um ponto baixo
em cada ponto de base. Aqui no espaço das correntinhas que eu tenho 2 correntes, faço então 2 pontos baixos. Chegando aqui no último ponto que eu tenho aqui nessa lateral, que eu venho trabalhando, eu vou saltar esse ponto aqui, salto o próximo ponto que eu tenho na base, vou virar o tapete aqui, e vou começar já aqui, então, no próximo ponto. Então, vou saltar 2 pontos aqui de base, e volto a trabalhar os meus pontos baixos aqui por toda a lateral da parte interna. Todas as vezes que eu descer com os meus pontos e passando aqui de uma ponta para outra, eu vou saltar sempre 2 pontos aqui que eu tenho na base, para que não aconteça isso com o tapete, para que ele fique sempre retinho aqui, ok? Então, continuo a trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base da parte interna do tapete. Então, vou fazer o mesmo por toda essa parte que eu venho trabalhando aqui. Vou saltar os 2 últimos pontos, passo para cá, trabalhando também a carreira de ponto baixo, e já volto então te mostrando como vou finalizar aqui, ok? Já vou finalizando aqui a parte interna. Então, viro o tapete novamente e vou trabalhar agora os 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Já que os meus pontos agora já ficam atravessados, os pontos que eu tenho aqui na base, então, vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto, para que não fique muito espaço entre eles. E aqui nessa última alcinha, eu faço 3 pontos baixos. Vai ficar dessa forma. Esse fio aqui eu vou cortar. Para que ele seja, então, arrematado agora. Com as sobras de fio já arrematadas, o nosso tapete estará dessa forma até agora. Ok? Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio rosa, agora fazendo o bico do tapete. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui na primeira alcinha que eu tenho aqui na lateral e vou fazer dentro da alcinha um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Faço 3 correntes, vira o meu trabalho aqui por trás, pego aqui na segunda alcinha, passo a agulha aqui por dentro e faço um ponto baixo. Faço uma corrente,
volto o trabalho aqui pra frente e aqui dentro dessa alcinha que eu fiquei aqui em cima do bloco, vou fazer 6 pontos altos. Dessa forma, então. Passo para a próxima alça, fazendo um bloco com 3 pontos altos. Faço 3 correntes, viro aqui por trás, vou passar o meu fio, a minha agulha, aqui pelo meio do 6º ponto que eu fiz aqui na alcinha em cima do bloco anterior e faço um ponto baixo. Faço uma corrente, viro o trabalho para frente e faço mais 6 pontos altos. Então, vai se formando pequenos leques aqui em cima dos blocos. Passo novamente para a próxima alça e faço um novo bloco com 3 pontos altos. Três correntes, viro o trabalho por trás, passo a agulha aqui pelo meio do 6º ponto aqui do lequezinho do bloco anterior, conduzo o fio aqui por dentro e faço um ponto baixo. Faço uma corrente, volto aqui pela frente e agora dentro dessa alcinha que ficou aqui em cima do bloco, vou fazer 6 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer o mesmo, descendo aqui por toda a lateral, até chegar aqui no canto. Então, faça o mesmo aqui por toda a lateral e volto já trabalhando com você aqui no canto. Terminada aqui a lateral, chegando no bloco, eu vou saltar os primeiros 2 pontos de base e vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 3 correntes, viro aqui por trás, pego no 6º ponto do lequezinho do bloco anterior, faço uma corrente, viro para frente e faço novamente 6 pontos altos aqui dentro da alça. Salto um ponto de base e volto a trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 3 correntes, viro para frente, para trás, introduzo a agulha aqui no 6º ponto do leque do bloco anterior, faço um ponto baixo, uma corrente, viro novamente para frente e dentro dessa alcinha que criamos aqui em cima do bloco, faço 6 pontos altos.
salto um ponto de base e a partir do próximo ponto faço novamente o bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 3 correntes, viro para trás o trabalho, faço ponto baixo aqui no 6º ponto do leque do bloco anterior, faço uma corrente, viro para frente e faço 6 pontos altos. Terminando os bloquinhos aqui no canto, eu terei um total de 6 bloquinhos aqui no canto, sempre separados por um ponto de base que eu vou deixando vazio aqui. No princípio ficam 2 pontos de base vazio e no final também aqui 2 pontos de base vazios, ok? Então, pulamos os 2 últimos pontos aqui de base e passamos para a próxima alça, fazendo a mesma sequência de 3 pontos altos, faço as 3 correntes, viro o trabalho para trás, passo a minha agulha aqui pelo 6º ponto do leque do bloquinho anterior, faço um ponto baixo, uma corrente, viro para frente e faço novamente 6 pontos altos aqui na alcinha que temos agora em cima do bloco. Então, até agora o nosso trabalho estará dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por todas as alças que eu tenho aqui na base. E quando eu chegar aqui no próximo canto, vou fazer da mesma forma. Vou saltar os primeiros 2 pontos de base, faço o bloco trabalhando os 3 pontos altos em 3 pontos aqui na base e faço a mesma sequência nesse canto que fizemos nesse aqui. No final, nesse canto, teremos também um total de 7 blocos, da mesma forma que fizemos no primeiro. Depois eu vou subir pela lateral, trabalhando os blocos com os leques da mesma forma. E quando chegar já aqui no final, eu mostro para você como faremos o final da carreira, ok? Então, vou dar sequência aqui à minha carreira e já volto já terminada a próxima lateral e te mostrando como vamos finalizar. Depois de finalizar, então, a carreira já com os bloquinhos e os leques, até agora o nosso trabalho estará dessa forma. Então, vou vir aqui, agora nessa parte de trás aqui, onde eu havia feito antes uma carreira de pontos baixos, e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, pegando apenas a alça de trás do ponto de base. Aqui no pontinho da lateral eu vou fazer 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto de base. Até agora estará dessa forma. Agora vou descer, trabalhando aqui na parte interna, da mesma forma, sempre fazendo um ponto baixo em cada ponto de base e pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base.
Chegando aqui no encontro de um lado com o outro, eu salto os 2 pontos que eu tenho aqui no cantinho. Já vou pro próximo. E vou trabalhando aqui nessa parte reta da mesma forma. Então, vai ficando dessa forma aqui. Vou fazer o mesmo pelo restante da carreira. Subo aqui e vou terminar também essa parte aqui de cima, do outro lado da mesma forma. Então, vou trabalhar esse pedaço aqui e já volto, então, para finalizar a carreira com você. Finalizando a carreira, eu fiz aqui o último ponto baixo e vou prender aqui na segunda corrente que iniciamos a carreira, vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora é só arrematar esse fio aqui. Então, nosso trabalho estará dessa forma. Aqui eu já arrematei o fio. Agora, nós vamos fazer a última carreira de acabamento, que será com fio azul. Eu vou prender o fio na agulha. Vou vir aqui em uma das alcinhas da parte de trás aqui do nosso trabalho. Vou pegar apenas a alcinha de trás novamente do ponto e fazer um ponto baixo. Agora, vou trabalhar essa sequência de um ponto, vou trabalhar essa sequência de um ponto baixo em cada ponto de base, trabalhando apenas na alcinha de trás. Chegando aqui no nosso leque, eu vou subir aqui com os pontos baixos. Vou passar aqui para os pontos do leque. Nos pontos do leque, eu vou trabalhar 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito o 5º ponto aqui no leque, eu passo já para o próximo leque, fazendo novamente 5 pontos baixos, um em cada ponto de base e sempre trabalhando apenas na alça de trás. Feito aqui o 5º ponto, eu passo novamente já para o próximo leque. Trabalhando 5 pontos, novamente já passamos para o próximo leque. Isso faz com que o nosso barradinho fique todo unido um ao outro
e cria, na verdade, um efeito muito bonito aqui no nosso tapete. Vai ficando dessa forma. Então, nós vamos fazer essa mesma sequência por todo o tapete, da mesma forma. Sempre fazendo apenas 5 pontos baixos em cima de cada leque. Feitos 5 pontos, já passo para o próximo leque, já fazendo novamente essa sequência de 5 pontos baixos. Sempre um ponto baixo em cada ponto de base e trabalhando apenas na alça de trás do ponto de base. Eu vou fazer o mesmo por toda a carreira. Quando chegar aqui na parte final, aqui na parte de trás, eu vou descer trabalhando da mesma forma, um ponto baixo em cada ponto de base, trabalho aqui na parte interna até unir novamente aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Quando eu chegar aqui no primeiro ponto baixo, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. Então, eu vou voltar com você já mostrando já então a nossa carreira já finalizada, ok? Com o nosso tapete então já todo terminado, ficará dessa forma. Vou puxar aqui para você ver essa lateral. Aqui nós temos a parte de trás, trabalhada com pontos baixos, nas cores aqui que trabalhamos no nosso tapete. E aqui temos a parte da frente. O que falta agora é fazer o bordado com ponto ilhós. Então, nós vamos trabalhar esses 6 quadros aqui centrais. Vou marcar aqui com marcador para que você perceba melhor onde serão feitos os bordados. Eu vou bordar 3 quadros com rosa e outros 3 quadros eu vou bordar com fio azul. Vou colocar os marcadores verdes aqui para você perceber onde nós vamos trabalhar com os fios, com fio azul, e aqui onde estão os outros coloridos vou trabalhar com fio rosa. Sempre quando eu bordo com ponto ilhós, eu deixo esses quadros aqui laterais sempre vazios, para que ele não se misture aqui ao outro colorido do tapete, ok? Então, vamos começar com o fio azul. Eu tenho aqui em torno de 3 metros de fio. Vou trabalhar com ele dobrado e com agulha de tapeçaria. Eu viro aqui por trás. Eu vou passar minha agulha aqui em um ponto que eu tenho na base. Com a ajuda da agulha de crochê, eu pego um outro pontinho aqui da base, pego apenas um dos fios. Então, eu tenho os fios, então, atravessados em 2 pontos. E vou amarrar, fazendo 3 nós bem firmes. Para que depois não corra o risco do nosso ponto se desmanchar. Agora, eu vou cortar o excesso do fio.
Vou passar a minha agulha aqui no meio, nesse quadrinho vazio que eu tenho aqui ao meio. Trazer o fio aqui pra frente. E agora vamos começar o nosso bordado. Vou retirar esse marcador daqui desse quadrinho que eu vou começar bordando. Então, eu tenho o meu fio aqui centralizado, trago ele aqui pra uma das pontas aqui do quadrinho. E volto com ele aqui ao meio. Novamente, passo aqui por dentro de outro quadrinho da lateral. E vou trazendo ele de volta aqui pelo quadrinho do meio. Então, eu tenho sempre, em todos os lados, vão ficar sempre esses 3 fios aqui ao meio e 2 fios um pouquinho mais alongados aqui na lateral. Então, feito esse lado aqui, eu vou passar para o próximo quadro, que eu também vou bordar com fio azul. Passo aqui para o centro do próximo quadro. Quando o meu fio ficar enrolado, eu vou consertando ele. Vou trabalhar essa lateral aqui, depois eu vou descer até esse próximo quadro que eu tenho aqui com marcador verde. Então, vou fazendo da mesma forma. É um bordado bem simples de fazer. E tem um efeito muito bonito no nosso trabalho. Quando os fios forem torcendo, você vai consertando. O fio fica firme aqui na base, sem que repuxe os pontos da base. Então, aqui eu vou descendo por essa lateral. Chegando aqui no cantinho, eu vou passar novamente já para o próximo quadro. E vou trabalhar da mesma forma, descendo pela lateral. Quando você perceber que o seu ponto está, o seu fio aqui do bordado tá ficando um pouquinho folgado, é só você puxar um pouco e consertar para que ele fique firme, tendo cuidado de não repuxar o ponto da base.
Então, aqui nós já vamos trabalhando. A outra lateral aqui do quadrinho. Você vai percebendo, na verdade, que é bem simples de fazer. Que o nosso fio acabou, agora eu trago aqui pra trás, novamente. Vou passar ali um fio da base. Passo novamente a agulha aqui em outro fio. Agora eu vou cortar um dos fios. E vou dar 3 nozinhos da mesma forma como fizemos para iniciar. Agora eu vou completar o meu bordado com o fio azul. Vou fazer o último ponto que falta aqui nesse quadrinho, que já está quase completo, e completar esse aqui. E depois eu vou trabalhar com fio rosa nos outros 3 quadros que sobraram aqui. Esses outros 3 quadros eu vou fazer com fio rosa. Então, eu faço da mesma forma, eu venho aqui nesse mesmo quadrinho que eu já estava completando. Passo a minha agulha aqui por dentro. Pego um pontinho aqui lateral. Passo uma das pontas do fio. E vou amarrá-lo com 3 nós. Para que depois, no decorrer do uso do tapete e das lavagens, esse bordado não corra o risco de se soltar. Passo meu fio aqui pelo centro novamente. Completo o bordado, então, desse quadro, já trago aqui pro centro do outro quadrado. E agora, vou dar continuidade ao bordado, terminando esses dois. Vou trabalhar essa lateral, subo aqui, depois passo já para o centro desse quadrado e termino ele aqui e volto bordando com fio rosa esses outros 3 quadros. Então, vou terminar já o bordado e já trago para você já, então, o bordado já finalizado, ok? Esse aqui é o resultado final do nosso tapete pro pé do vaso. Eu terminei os bordados, arrematei as linhas, então nosso tapete já está todo pronto. Tenho também a versão em azul jeans,
com amarelo, que eu mostrei ao princípio do primeiro vídeo. Se você gosta de tons mais escuros, um tom assim também fica muito bonito. A partir desse vídeo aqui, no próximo vídeo, vamos agora começar a trabalhar a capa para a tampa do vaso, do nosso jogo de banheiro com bordado em pontilhões. Para vocês que estão gostando dos nossos vídeos, eu convido você para curtir os vídeos, compartilhar com as suas amigas. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma novidade que vai aparecendo por aqui. Ok, meninas? Encontro vocês então no próximo vídeo. Beijinhos e até mais!